Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre a doença de Chagas. E para contar um pouquinho sobre essa doença, precisamos voltar no ano de 1909, aqui mesmo no Brasil, local onde viveu Carlos Chagas, médico e o primeiro a descrever sobre essa doença que iremos abordar. Durante seu trabalho, Carlos atendia os pacientes e coletava sangue de animais, e alguns em específicos, como do barbeiro, que era bastante encontrado em habitações da época. Com essa coleta, ele percebeu que no barbeiro eram encontrados protozoários, e ele ficava estudando sobre esse inseto e de forma conjunta outros animais. Em uma certa ocasião, apareceu uma menina de 2 anos chamada Berenice, que morava naquela localidade. A mãe a levou para uma consulta com Carlos e relatou que a menina se sentia mal, com febre baixa e outros sintomas, e citou uma informação muito curiosa, dizendo que a menina havia sido picada pelo inseto chupanza, isto é, o barbeiro. Carlos, avaliando a situação, coletou o sangue da menina e percebeu algum tempo depois que o protozoário encontrado correspondia ao mesmo protozoário encontrado em outros animais e até mesmo no próprio barbeiro. Durante a investigação, ele escreveu sobre a doença de Berenice e fez a sua primeira citação por volta do ano de 1909. Bom, o que é exatamente esse protozoário que Carlos encontrou? O protozoário flagelado em questão é chamado de Trypanosoma cruzi. Ele é encontrado em 2 diferentes grupos, sendo os vertebrados, por exemplo, os mamíferos, e os invertebrados, que são os insetos, como citado anteriormente, os barbeiros, que também é conhecido como chupão ou chupanza. A América Latina é a região principal de achado desse protozoário, mais especificamente aqui no Brasil, em regiões carentes. De acordo com o portal DNTI, que é a Iniciativa de Medicamentos para Doenças Negligenciadas, fundada pelo Ministério da Saúde da Malásia, há 6 milhões de pessoas infectadas em 21 países da América Latina e calcula-se que 70 milhões de pessoas estejam em risco de contrair a doença no mundo. Mas qual é a transmissão da doença? A doença de Chagas pode ser transmitida por transfusão sanguínea, oral, por exemplo, em amamentação, açaí e caldo de cana, congênita, em transplantes, e pela própria fezes do barbeiro, do qual o indivíduo pode coçar e os requícios entrar através da pele. Como citado, a doença é mais predominante em regiões carentes, pela questão econômica, do qual o inseto do barbeiro é encontrado com mais frequência em moradias de pau a pique, sendo achados em colhões, depósitos, nichos de aves, do qual desenvolve-se em condições insalubres. Falando rapidamente sobre as formas básicas do protozoário em questão, apesar de muitas variações, temos 3 principais que são a tripomastigotas, epimastigotas e amastigotas. E os ciclos biológicos são exatamente ligados a essas variações e relacionam em como elas são encontradas dentro do inseto. No ciclo biológico, é muito interessante citar os sintomas na fase aguda e crônica da doença. Na fase aguda, os principais sintomas são febre prolongada, isto é, mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e nas pernas. E na fase crônica é notado problemas cardíacos como insuficiência, por exemplo, os problemas digestivos como megacolon e megaesôfago. Apesar de todos esses problemas em suas fases específicas, o paciente consegue viver com a doença durante a vida, inclusive sem sintomas, como aconteceu no caso de Berenice, que foi a primeira paciente descrita e que faleceu com quase 80 anos, tendo sintomas principais durante a vida, mais especificamente na fase aguda. O tratamento da doença deve ser indicado por um profissional, porém o remédio benzimidazol é fornecido pelo Ministério da Saúde mediante os protocolos, sendo indicado principalmente na fase aguda. Na fase crônica, cada paciente é avaliado de acordo com o caso. Certo, mas como podemos prevenir a doença? Aí vem o X em questão.
pois a prevenção está muito relacionada à forma de transmissão. Uma das formas é evitar que o barbeiro forme colônias em residências, evitando assim casas de pau a pique e sapé, prezando pela higiene do ambiente. Se necessário, até mesmo é indicado certos tipos de inseticidas periódicos que são aplicados por uma equipe habilitada. Em zonas que os insetos podem entrar voando, é uma boa ideia utilizar métodos como mosquiteiros e telas metálicas. Recomenda-se usar medidas de proteção individual como repelentes e roupas de manga longas durante atividades noturnas em áreas de mata. E há também a preocupação da manipulação e a consciência dos alimentos digeridos, que são os principais focados pelo barbeiro. Quando o morador encontrar o tritonídeo, isto é, o inseto hematófago, o barbeiro, é indicado não apertar, esmagar ou danificar o inseto, proteger a mão com luva ou saco plástico. Os insetos devem ser acondicionados em recipientes de plástico para evitar a fuga. E as amostras coletadas em diferentes ambientes de casa também deverão ser acondicionadas separadamente em frascos também. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa explicação e que tenha ficado mais claro. Qualquer dúvida, vocês também podem nos procurar. Abraços e até logo!